O Evangelho da Graça de Cristo nos ensina a amar ao próximo e ajudar ao outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, generosidade, empatia e humildade. Sendo assim, amar ao próximo é se importar com a vida do outro. Se deseja apoiar o nosso trabalho e fazer parte do grupo, comunidade, igreja, em casa, entre em contato através do WhatsApp. Sinal de mais 351 912 590 270. Sinal de mais 351 912 590 270. Desde já lhe agradeço e que Deus continue me abençoando. Já sinto aqui tua presença, e a minha vida é sempre te louvar, e ter em minhas mãos a tua unção para quem necessitar, que eu possa ajudar. Vem Espírito Santo me envolver. Eu quero agora sentir o teu poder, e do meu interior fluir rios de águas vivas, transbordando de amor todo o meu ser. Quero louvar e te exaltar pra sempre em minha vida, ó meu Senhor. Quero dar glórias a Deus por tudo quanto Ele fez por mim. Guia minha vida, Espírito, a Ti eu a entrego com amor, e te louvando, meu Pai, pra sempre com fervor. Quero louvar e te exaltar pra sempre em minha vida, ó meu Senhor. Quero dar glórias a Deus por tudo quanto Ele fez por mim. Guia minha vida, Espírito, a Ti eu a entrego com amor, e te louvando, meu Pai, pra sempre com fervor. Vem Espírito Santo me envolver. Eu quero agora sentir o teu poder, e no meu interior fluir rios de águas vivas, transbordando de amor todo o meu ser. Quero louvar e te exaltar pra sempre em minha vida, ó meu Senhor. Quero dar glórias a Deus por tudo quanto Ele fez por mim. Guia minha vida, Espírito, a Ti eu a entrego com amor, e te louvando, meu Pai, pra sempre com fervor. Quero louvar e te exaltar pra sempre em minha vida, ó meu Senhor. Quero dar glórias a Deus por tudo quanto Ele fez por mim. Guia minha vida, Espírito, a Ti eu a entrego com amor, e te louvando, meu Pai, pra sempre com fervor.
Muito bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, vamos à mensagem de hoje. Como eu falei para vocês na igreja em casa de ontem, de domingo, nós vamos continuar aquele assunto ali sobre o Jardim do Éden. Mas antes, deixa eu explicar algumas coisas para você. Veja, primeiro eu quero dizer para você que não é a nossa intenção criarmos uma religião, tá? Religião já existem muitas, muitas mesmo, milhares, tá? E Jesus não veio trazer uma religião, pelo contrário, ele disse para sair da religião, daquela religião que era a religião judaica, aquele sistema religioso judaico. E veja, a Bíblia é um livro que nós temos que ler, pelo menos eu entendo assim, hoje entendo dessa forma. Existem algumas coisas que são literais e existem outras que não, são apenas uma figura de linguagem, uma metáfora, não é algo que realmente, por exemplo, aconteceu ou algo que seja ali literal. Então existem muitas metáforas, muita simbologia, e nós temos que procurar entender isso. Entender também que a Bíblia ela foi escrita por homens e ela foi escrita em idiomas que hoje já não se fala mais, como, por exemplo, o grego daquela época, também o hebraico e alguma parte em aramaico. Depois foi traduzida para o latim e homens que determinaram quais seriam os livros inspirados por Deus e quais não seriam os inspirados por Deus. E hoje nós temos essa Bíblia que contém 66 livros, a Bíblia que nós usamos, só para você ter uma ideia. A Bíblia católica, por exemplo, tem 7 livros a mais, né? Então, 66, aliás, a Bíblia tem 27 com 39, isso, 66 livros. Então veja que nós devemos procurar entender essas coisas. E nós vamos descobrindo coisas à medida que nós vamos lendo, na medida que nós vamos pesquisando. E mesmo quando eu encontro alguma coisa que, por exemplo, isso aqui foi acrescentado, ou isso aqui foi ocultado, essa pessoa aqui talvez não tenha existido, isso não diminui a minha fé em Deus. Pelo menos comigo não acontece isso, de diminuir a minha fé em Deus. Pelo contrário, tá? Minha fé em Deus, ela vai aumentando cada vez mais, mesmo, já falei isso aqui, quando acontecem coisas que não são tão agradáveis. Então veja, eu vou ler para você o capítulo 3 de Gênesis, quando aconteceu ali o que a tradição chama de queda, a queda do homem, a queda do homem. Então diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele,
nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida, tá? Veja só, deixa eu dizer para você uma coisa. Para mim, no meu entendimento hoje, essa história ela é uma metáfora. Ela é uma figura de linguagem. Nós não podemos, pelo menos eu tenho essa visão, esse entendimento. Antes eu até acreditava que poderia ser alguma coisa
literal. Mas nós vamos chegando à conclusão, e eu aqui não quero que você creia no que eu estou falando. Você tem todo o direito de crer como você quiser. Não vou discutir a sua fé, não vou aqui impor também a minha crença a você. Mas vamos analisar algumas coisas aqui nesse texto. Por que eu chego à conclusão que é uma metáfora, ou seja, uma linguagem, uma figura de linguagem? Bom, primeiro que Moisés, ele foi criado em toda a ciência do Egito. Moisés, ele foi criado dentro do palácio de Faraó. Então ele tinha isso, se nós entendermos que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés, porque existem alguns estudiosos que duvidam, que não chegam a essa conclusão. E também há estudiosos que dizem que o livro de Gênesis foi escrito por mais de uma pessoa, até porque quando descobriram o livro de Gênesis, foram descobrindo por parte, como se fossem bilhetes, tá? E depois fizeram, então, a união de todas essas descobertas e formaram o livro. Bom, depois nós vamos entender o seguinte: Deus, quando criou o homem, mandou o homem dominar, né? Dominar sobre os animais. Deus mandou que o homem e a mulher se multiplicassem, dominassem sobre os animais. Ora, aqui nós vemos o contrário. Aqui nós vemos uma cobra, uma serpente, dominando o homem. Quer dizer, enganando a mulher, né? Deus deu ordem, por exemplo, um outro ponto, Deus deu apenas a ordem para o homem. Quando Deus diz assim, de toda árvore do jardim comerás, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ora, veja que a mulher não havia sido criada ainda. A mulher não tinha sido criada. Outra coisa, uma serpente que fala, por exemplo, uma serpente falante, soa assim como algo realmente que não nos dá muita margem para nós acreditarmos que tenha sido algo literal. Alguém vai dizer assim, não, mas foi o diabo que usou a serpente. Como foi? O diabo entrou na serpente? Porque nós aprendemos no sistema religioso que nós estávamos, que quando a pessoa estava possuída por um espírito, é porque ela tinha cometido algum erro, é porque ela estava cometendo alguma falha. Tanto é que o pastor lhe perguntava, mas o que você está fazendo? O que você tem feito? Não dê lugar ao diabo e tal. Então, qual foi o pecado da serpente para o diabo entrar nela? Né? Como é que foi isso? Então você vai vendo que tudo leva para nós entendermos que era uma metáfora. Ainda mais, Deus disse que o homem ia morrer. Deus disse que o homem ia morrer. E o homem não morreu. O homem não morreu. O homem continuou vivo. Foi colocado para fora do jardim. Aí alguém vai dizer assim, ele morreu espiritualmente. Ok. Então, se o morrer era espiritual, embora Deus não tenha dito que a morte seria espiritual, a morte, ela é espiritual porque nós entendemos que ela foi espiritual. Mas Deus não diz que ele morreria espiritualmente. Não está isso escrito.
Mas nós chegamos a essa conclusão. Então, ou seja, não era uma morte física, até porque eu creio que o homem, ele morria, tá? Ele não era imortal. Esse corpo não era imortal, pelo menos essa é a minha crença. Essa é a crença. Por quê? Porque imagina, como é que seria o mundo se o homem não morresse? Como é que seria? A pessoa nasceria, bebê, porque de uma relação, aí ia crescer e chegar até quantos anos? Até 30 e ia parar por aí? E nós pesquisamos, fizemos uma pesquisa em 2012, fizeram uma pesquisa, um estudo que se ninguém tivesse morrido desde a criação, teríamos hoje 108 bilhões de pessoas no mundo. 108 bilhões de pessoas no mundo. Não daria para viver no mundo fisicamente, não daria. Ia chegar uma hora que não ia dar, se ninguém morresse. Então, veja que tudo indica que realmente era uma metáfora. E tem mais coisas ainda. Além de Deus, além do homem não morrer, Deus ainda deu outros castigos para o homem, que ele não havia dito que iria castigar o homem ou castigar a mulher, como castigou. Deus disse que iria morrer. Não que o homem teria que trabalhar, do suor do seu rosto comerás, que a terra iria produzir espinhos e abrolhos. Deus não havia dito isso. Deus também não havia dito que ia, por exemplo, castigar a mulher com dores, você vai dar à luz. Deus não disse isso. Então Deus foi injusto porque disse uma coisa e fez outra. Vamos entender dessa forma? Deus foi injusto? Ou é melhor nós crermos que ali era uma metáfora? Que ali era uma figura de linguagem? Eu prefiro crer que ali era uma figura de linguagem do que crer que Deus estava sendo injusto. Falou que ia fazer uma coisa e estava fazendo outra. Tá? Aí uma outra pergunta. Por exemplo, aonde está a árvore do conhecimento do bem e do mal? Aonde que está a árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque a árvore da vida, tudo bem, nós lemos em Apocalipse, podemos ver ela no céu. Mas e a árvore do conhecimento do bem e do mal? Onde essa árvore está? Então, partindo de que essa história é uma metáfora, nós vamos entender outras coisas. Nós vamos entender como metáfora que a árvore, né, do conhecimento do bem e do mal seria a consciência de Abraão e a serpente, os maus pensamentos de Adão, melhor dizendo, Adão, em vez de Abraão, Adão. A árvore seria, a árvore do conhecimento do bem e do mal seria, né, seria ali a consciência, né, de Adão, e a serpente, o bem e o mal ali, seria os pensamentos que se tornam em prática, aquilo que a pessoa pratica. Porque você veja que a árvore, o fruto do conhecimento ali do bem e do mal, é justamente isso, é a prática do bem e do mal. E a serpente é justamente isso, esses dois pensamentos que ficam dentro de cada um, dentro de você e dentro de mim. Você não tem maus pensamentos? Aliás, nós já falamos sobre isso em outros vídeos, sobre essa questão dos pensamentos. Então, partindo de que é uma metáfora, nós vamos entender melhor, nós vamos entender, nós vamos compreender. E é justamente a partir dessa metáfora e a partir desse entendimento que eu vou tratar essa passagem. Então, aí eu vou falar sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Vou falar sobre a serpente, e vou falar sobre a serpente, e vou falar também sobre Adão e Eva. Então nós temos aí esses 4 assuntos que eu vou falar com vocês. Então,
amanhã eu vou falar com vocês partindo de que é uma metáfora, tá bom? Partindo de que é uma história que não é que não foi literal. Então eu vou partir desse entendimento, tá? Então a partir desse entendimento de que é uma metáfora, de que é uma figura de linguagem, eu vou falar amanhã sobre essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí, numa outra mensagem, eu vou falar da serpente, numa outra mensagem, eu vou falar de Adão, e da outra mensagem, eu vou falar de Eva, para nós fecharmos esse assunto esta semana ainda, tá bom? Agora, porque a hora já está avançada, nós vamos então à oração. Espero que você tenha entendido que eu vou analisar esse texto de uma forma metafórica, de uma forma como uma figura de linguagem, tá bom? Amanhã nós vamos falar sobre essa árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí amanhã é terça, na quarta eu falo sobre a serpente, na quinta eu falo sobre o Adão, e aí para fechar com chave de ouro, na sexta-feira falo de Eva, tá bom? Então vamos agora à oração, vamos falar com o Pai, com o nosso Pai. Ó Pai, amado e querido, graças te damos, Senhor, porque, como está escrito, em tudo dai graças. E nós te damos graças, porque o Senhor é o único digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. E sabemos que todas as coisas, elas estão no teu controle. O Senhor controla a tudo e a todos. E por isso que nós devemos sempre dizer: está tudo bem. Está tudo bem, porque quando falamos que está mal, é como se nós disséssemos que o Senhor perdeu o controle da situação. E eu não creio que o Senhor tenha perdido o controle da situação. Não. Sabe, Pai, te louvamos, te bendizemos, te exaltamos. O Senhor que é a nossa força, o Senhor que é a nossa rocha, o nosso refúgio. Te amamos, ó Pai. E te pedimos que a cada dia, a cada instante, o Senhor venha nos dar o entendimento e possamos entender, compreender a Tua palavra, compreender
a tua vontade para conosco. Sabe, Senhor, nesse instante em que nós colocamos diante de Ti as nossas ansiedades, preocupações, porque enquanto estamos aqui revestidos deste corpo de carne, enquanto estamos aqui, nós passamos por aflições, podemos ter dúvidas, medos, podemos ter ansiedade, preocupações, mas o Senhor está sempre nos estendendo as mãos, nos guiando, nos orientando. Sabe, meu Pai, queremos nesse instante dizer para o Senhor que confiamos em Ti e confiamos ao Senhor os cuidados dos nossos familiares e entes queridos, dos nossos irmãos, irmãs, aqueles que são da família da fé e aqueles também que são irmãos e irmãs de sangue. Cuida, Senhor. Cuida livrando do mal, protegendo, guardando, enchendo de paz, de alegria, de forças. Porque somente o Senhor, meu Pai, somente ao Senhor confiamos os cuidados daqueles que amamos. Oramos também por aqueles que de alguma forma, de alguma maneira, desejam o nosso mal, pois não sabemos aqueles que por alguma razão nos têm como inimigos, porque talvez acreditem que desejamos o mal deles. Mesmo aqueles que às vezes veem os nossos vídeos e pensam que somos contra as pessoas. Não somos contra nenhuma pessoa, mas apenas procuramos aqui passar o entendimento que o Senhor tem nos dado, a compreensão que o Senhor tem nos dado. Por isso, Senhor, te louvamos e te agradecemos e também pedimos o melhor para essas pessoas. Olha para aqueles que se encontram em hospitais, os doentes, Senhor. Usa os médicos, aqueles que estão em presídios, dê forças, porque por pior que tenha sido o ato da pessoa, não nos alegra, Senhor, ver ninguém perder a sua liberdade. Não nos alegra o sofrimento de ninguém. Olha para os que se encontram em asilos, nas casas de repouso, os idosos que são
cuidados pelos seus filhos, que eles sejam amparados, que recebam amor, como as crianças nas creches, os que estão nas ruas, nos becos, quantas pessoas que se drogam e estão dormindo nas ruas, que precisam, Senhor, de ajuda e serem alcançadas pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Te agradeço, Senhor, por mais este dia. Te agradeço por cada irmão e irmã que tem nos ajudado, que tem dado a sua contribuição, a sua ajuda. Que o Senhor dê a elas muito mais. Que essa semente que elas têm plantado venha crescer e dar frutos, e que elas sejam recompensadas pelo Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, e todos os que creem digam assim seja. Muito bem, chegamos então ao final dessa programação de hoje. Então, amanhã nós estaremos de volta, vamos continuar esse assunto amanhã, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos, forte abraço e vamos em frente.